No vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre a internacionalização do ensino superior. Segundo a professora Jane Knight, do Instituto de Estudos em Educação da Universidade de Ontário, o conceito de internacionalização é o processo de integração de uma dimensão internacional, intercultural e global sobre os objetivos, ensino, aprendizagem, pesquisa e serviços de uma universidade ou de um sistema de ensino superior. Vários artigos na área mostram que muitas são as expectativas em torno da universidade internacionalizada e da sua contribuição para o processo de mundialização e da capacidade de competição além de fronteiras para melhores mentes, recursos financeiros e tecnologias inovadoras. Hoje vamos conhecer a história da Luísa Padilha, que cursou jornalismo na FURB entre os anos de 2014 e 2018. A Luísa fez um intercâmbio de 6 meses na Universidade de Roskilde, na Dinamarca. Luísa, o que te levou a fazer o intercâmbio para a Dinamarca? Conta pra gente um pouquinho sobre a tua experiência. Eu sempre quis viajar, eu nunca tinha saído do país e nem meus pais. E eu sabia falar um pouco de inglês, eu não sabia o quanto. E aí eu fiz uma prova que a FURB Idiomas oferece. E aí eu consegui uma nota suficiente para aplicar para a universidade cuja língua fosse inglês. E aí dos países que tinham disponível, o que mais me chamou a atenção foi a Dinamarca, assim, por ser uma cultura tão rica e ser um país tão desenvolvido. E por isso eu decidi aplicar para lá. Eu tive pouco tempo para me organizar, porque meu voo era em janeiro e eu recebi a carta de aceite da universidade em novembro. Então eu tive 2 meses para achar um lugar para ficar, para saber o mínimo para me virar sozinha, né? Aí eu saí de Florianópolis, estava 40 graus, e cheguei lá, estava 7 graus negativos. Eu tive que abrir minha mala no aeroporto e pegar roupa. Eu não tinha dinheiro para comprar aqueles casacos especiais, então, tipo, eu tinha que usar uns 7 casacos de uma vez. Foi bem impactante a questão da temperatura em si, porque era muito frio. Eu tinha receio que as pessoas fossem mais reservadas, porque era isso que eu tinha ouvido falar, que as pessoas mais no norte, na Escandinávia, na Alemanha, são mais reservadas. Porém, eu fui muito bem recebida, assim, toda vez que eu precisei de ajuda, as pessoas foram bastante solícitas. Como foi essa tua experiência ao chegar e qual foi o maior impacto causado pelo intercâmbio? Então, eu sinto que a minha mente abriu de um jeito, sabe? De estar lá, ter saído do Brasil e ver como as coisas funcionam num país tão desenvolvido como é a Dinamarca, sabe? Tem algumas coisas que lá funcionam, sabe? Eu não consigo achar uma palavra melhor para descrever, mas assim, todo estudante que se forma no ensino médio até o doutorado recebe um auxílio governamental, que é tipo 5.000 coroas, eles dariam uns R$ 2.500. Então, assim, se você quer estudar, se quer continuar a sua carreira acadêmica, o governo te ajuda 100% nisso, sabe? Você tem todo um apoio e você é estimulado a continuar estudando, e não porque se você tem uma pós, você vai ter um salário maior, é só porque o conhecimento agrega. E as pessoas são também estimuladas a viajar e conhecer o mundo, e eu vejo que no Brasil, agora, assim, com a internet, eu acho que com a globalização, que as pessoas pensam mais em viajar e para fora, mas antes, nenhum dos meus irmãos, nenhum dos meus primos tinha viajado. Pensando um pouco na questão do ensino, do que tu foi aprender lá, o que a forma como eles lá na Dinamarca enxergam a comunicação, enxergam o jornalismo, agregou para ti na forma como o jornalismo e a comunicação eram ensinados aqui no Brasil do que tu já tinha recebido? Então, a universidade que eu fui, que é a Universidade de Roskilde, é conhecida na Dinamarca como uma universidade hippie, porque é estimulado o debate entre os acadêmicos e não tem aquele modelo onde o professor é detentor do conhecimento e os alunos são receptores. A aula toda é um diálogo, tanto que as mesas são grandes, assim, são sempre em círculo. Então, essa foi a principal diferença que eu notei. E outra coisa é na questão dos trabalhos em grupo, que eles focam muito nisso, assim, que tanto no mercado de trabalho quanto na vida, você sempre vai estar com outras pessoas, você vai estar trabalhando com outras pessoas, interagindo, então você precisa aprender a como lidar, tem que saber, no meu caso, delegar tarefas, melhorar o diálogo entre o grupo, para você ser um profissional melhor e para você ser um ser humano melhor. Teve parcerias no teu intercâmbio, se tinha instituições envolvidas? A parceria em si é porque a FURB tinha um convênio com a Universidade de Roskilde. Porém, todo o trâmite de documentação, e eu tive que fazer sozinha, não recebi nenhum apoio, nem da FURB e nem do governo para eu fazer isso. Eu tive que pagar, e inclusive eu paguei por 3 anos esse intercâmbio. Isso é diferente em outros países. Eu conheci colegas da Coreia, da Romênia, da Grécia, onde o próprio país deu esse apoio financeiro, porque é de interesse do país que você faça um intercâmbio, agregue conhecimento e volte. Agora, isso não acontece no Brasil. Um estudante, para ele ter essa experiência do intercâmbio, o que tu recomendaria para ele fazer para conseguir também ter essa experiência, se é algo que ele quer? Primeiro, a pessoa definir o que ela procura com o intercâmbio e definir o país. Depois disso, o idioma, porque tirando Portugal e alguns países da África que falam português, todos os outros você vai ter que saber o idioma. E eu acho que a primeira coisa é ter domínio, assim.
e se dedicar a isso. Depois, pesquisar sobre o próprio país, ver as universidades que a FURB tem conveniadas. As universidades lá fora querem estudantes estrangeiros. É bom para elas saber para onde você quer ir, saber o idioma e pesquisar. Assim, foi bem burocrático no começo, porque eu precisei dar entrada no visto de estudante, aí você tem que comprovar o mínimo de renda. Cada país tem Suas particularidades. Isso. Quando eu tava lá, eu tinha a impressão que era mais fácil, sabe? Porque se eu tinha uma dúvida, eu perguntava pra alguém. Como eu nunca tinha saído do Brasil antes, era tudo muito novo e muito assustador. Eu queria falar uma última coisa sobre a cultura dinamarquesa, chama Hygge. Isso tá muito presente na cultura, é tão abstrato que é difícil de explicar. Mas eles valorizam os pequenos momentos do dia a dia, e isso tem um nome.